Na verdade, a generalidade destas pessoas reproduz, através não só das suas práticas, mas também através dos seus discursos, as lógicas performativas da academia neoliberalizada. Nós deixámos de ser o conhecimento que produzimos, era esse o objetivo, não era produzirmos conhecimento de qualidade, era este o objetivo da academia, do ensino superior e da ciência, não era produzir rankings. Attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Avante, pois, compatriotas e camaradas. A luta continua. Autocarros, passei falando, português, motoristas, STCP, estou em greve. C'est par la lutte qui a été conquise. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Abril Revoltas Lógicas, um podcast sobre pensamento. Hoje a nossa convidada é Ana Ferreira, investigadora auxiliar do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve investigação em Sociologia da Ciência e Sociologia da Inovação. Acaba de publicar um livro, Nós Somos os Rankings, a precariedade, reflexividade e ação social na academia neoliberalizada. O lançamento foi na semana passada e foi uma discussão interessante também, a discussão no lançamento, e uma das coisas que eu se calhar lançava aqui para começarmos a nossa conversa sobre este trabalho é o facto de nós termos tido nas últimas décadas, e afirmas isto no teu livro, um crescimento assinalável neste setor de ensino superior na ciência, com uma qualificação de cerca de 20 mil novos doutorados nos últimos 10 anos, e esta qualificação não é acompanhada por uma estabilização laboral destes académicos, seja no setor público, seja no privado. Então, eu começava por perguntar do teu estudo, da investigação que fizeste, sentes que a conclusão é que necessariamente teria que haver um problema relativamente a este emprego qualificado por haver muito mais pessoas com qualificações, se era inevitável esta precarização na academia ou se, pelo contrário, corresponde a uma agenda. Bem, boa tarde. Começar por agradecer o convite para estar aqui hoje e para poder falar um pouco sobre o livro que acabou de ser publicado e tentando ir diretamente à tua pergunta, se era inevitável face a um crescimento tão grande, esta precarização igualmente grande, quer dizer, não era inevitável, portanto, do meu ponto de vista, o que eu analiso no livro é o que eu faço é uma caracterização desta população, situando-a, fazendo uma contextualização socio-histórica do desenvolvimento do setor desde o início do período democrático em Portugal. O que se nota, de facto, é este crescimento, muito mais assinalável nas últimas décadas, mas nos últimos anos teve algumas transformações, não é? A par deste crescimento. Este crescimento foi num momento mais inicial, feito à base da atribuição de bolsas de investigação, e nos últimos anos essas bolsas foram confinadas a determinadas categorias, não apenas aos investigadores no seu período de doutoramento, mas genericamente, de uma forma mais ampla. Estes também continuam a existir bolsas para doutoramento e outras, mas no caso dos investigadores, após, uma vez finalizado o seu doutoramento, aqui há 5, 6 anos, no período entre 2016 e 2017, foram elaboradas um conjunto de legislação que possibilitou que algumas destas pessoas tivessem acesso a um contrato de trabalho. Foram 2 legislações, uma, o PREFPAP, que permitiu a integração de um conjunto muito reduzido de investigadores, de alguns docentes e também de trabalhadores com funções técnicas nas instituições de ensino superior e de ciência, mas que no caso tanto dos docentes como dos investigadores teve uma aplicação muito reduzida, tem sido integrada na ordem das 200 de investigadores e outros tantos docentes, entre todos os trabalhadores precarizados que se candidataram a este concurso. Portanto, não teve uma aplicação generalizada de maneira nenhuma neste setor. E depois um outro programa, que é o Programa do Emprego Científico, esse sim que foi aplicado, inicialmente através de uma norma transitória que permitiu, simplificando muito, uma transformação através de um concurso de bolsas de pós-doutoramento em contratos de trabalho, e depois um conjunto de outros mecanismos do concurso ao tempo científico que também permitiram a contratualização.
problema é que estes contratos são contratos de trabalho a prazo, em todo o tipo de instituições públicas de regime fundacional e privadas, e, portanto, não permitiram a integração destes trabalhadores na carreira de investigação científica que existe em Portugal há décadas, que poderia ter sido utilizada e que houve uma decisão política para que assim não fosse. E, portanto, houve uma escolha clara por um determinado modelo de fazer ciência, que é um modelo de ciência, de fazer ciência que é baseado numa ciência feita por projetos e que, portanto, supostamente os trabalhos seriam desenvolvidos num período relativamente curto. Esta lógica não nasce no setor do ensino superior da ciência, é fruto da economia do conhecimento que impulsiona o setor do ensino superior da ciência a um conjunto de transformações no sentido de termos este setor a produzir, por um lado, a capacitar a população com melhores níveis de qualificação e, por outro lado, também ele próprio a produzir bens e produtos, serviços de valor acrescentado para os mercados. Pronto, isto transformou enormemente a ciência que se faz e transformou também as relações laborais no interior do setor. Portanto, a precarização do setor do ensino superior da ciência mimetiza a precarização que existe em todos os outros setores, laborais. Aqui é particularmente notória porque abrange a quase totalidade, dependendo do instrumento que nós usarmos como fonte de dados, o que significa dizer, dependendo de nós integrarmos as instituições privadas sem fins lucrativos ou não, dependendo do período que consideramos, mas é sempre acima dos 80% de trabalhadores que fazem atividades de investigação que são precarizados, que têm contratos não permanentes. Isto é interessante isto que dizes, de facto, disto acontecer neste setor, mas existir, não é? Tentativas e caminhos para a precarização do trabalho numa série de setores da sociedade, não é? Na sociedade como um todo, mas aqui depois em particular, e falas disto no teu livro, nós temos perfis, não é? Portanto, há aqui questões também de alguma dificuldade neste setor das próprias pessoas se reconhecerem e se envolverem em processos de contradição enquanto trabalhador contra, não é? Portanto, contra aquele que explora o seu trabalho. E isto é uma coisa que tu também fazes, portanto, tu, para além de caracterizares estes trabalhadores e este setor, também pensas quais são os perfis destas pessoas, destes trabalhadores e como é que eles contribuem ou não, contribuem para a transformação daquilo que se passa ou reproduzem aquilo que se passa. Isto com base, já agora, pergunto-te, peço-te para falares um pouco sobre isto, mas já agora trazendo aqui também aos nossos ouvintes um bocadinho o que foi o processo que te levou a teres esta informação, que é inquéritos para saberes estes perfis e para pensares estes perfis. Então o trabalho partiu da aplicação do instrumento de inquirição online, do inquérito por questionário, com perguntas maioritariamente fechadas e com indicadores quantitativos que permitiram caracterizar a população, saber, por exemplo, que esta população tem uma franja etária extraordinariamente ampla. O inquérito foi aplicado tanto a investigadores doutorados como não doutorados, que desenvolvem atividades de investigação, a docentes que não têm vínculos permanentes, portanto aos docentes convidados, e a pessoas com funções técnicas, incluindo gestores de ciência. Também foram inquiridos pessoas com vínculos pontuais e pessoas que continuam a desenvolver atividades no ensino superior na ciência sem oferirem quaisquer rendimentos. Portanto, uma das primeiras conclusões é que neste setor, tal como em muitos outros, existem pessoas a trabalhar sem receber qualquer rendimento do trabalho que desenvolve. Isto geralmente acontece porque os períodos de avaliação dos concursos para um novo contrato são relativamente extensos e as pessoas ficam à espera de conseguir um novo contrato, uma nova bolsa, um novo vínculo pontual. E nesses períodos, que por vezes duram mais do que um ano, continuam a trabalhar e a fazer exatamente o que faziam antes. Portanto, o que é que este inquérito permitiu perceber? Permitiu perceber, por um lado, uma amplitude etária muito grande, que atinge todo o período laboral, desde os 21 anos aos 68 anos de idade. Portanto, há pessoas que passam toda a sua vida de trabalho ao abrigo de vínculos laborais precários, não permanentes. Permitiu perceber também que, maioritariamente, as pessoas que desenvolvem atividades científicas e atividades próximas destas são mulheres, mais de 60% são mulheres, mas
esta taxa, esta elevada taxa de feminização não tem tradução em todos os níveis das categorias que podemos imaginar numa carreira paralela que pudesse existir. Isto é, nós temos mais mulheres, por exemplo, ao nível do pós-doutoramento. Após, uma vez testando as pessoas doutoradas, o que é que acontece? Nós temos mais mulheres, significativamente mais mulheres entre os trabalhadores com bolsa de pós-doutoramento, temos significativamente mais mulheres entre os investigadores júnior, na categoria júnior, que é a primeira categoria do estatuto do estímulo emprego científico do Decreto-Lei da Lei 57 de 2016 e 2017, e que não existe, nenhuma destas categorias existe no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, e a partir do auxiliar temos sempre significativamente mais homens. É mais provável encontrarmos um homem e ser investigador auxiliar, é mais provável encontrarmos um homem e ser investigador principal. E, portanto, o que verificamos é que as mulheres, sim, estão muito presentes, mas estão presentes nas categorias mais baixas deste setor. Portanto, prevalecem estas assimetrias estruturais que atravessam a sociedade. Em termos de perfis, depois outra coisa que eu estudei foi as trajetórias, portanto, estas pessoas acumulam ao longo dos anos da sua vida bolsas atrás de bolsas. O que se verifica também é que elas alternam diferentes tipos de vínculos, mas não existe uma carreira ascendente. Esta ideia de que nós temos no início dos nossos percursos, que agora vou ter uma bolsa de investigação para trabalhar num projeto, depois tenho uma bolsa de doutoramento, depois tenho uma bolsa de pós-doc, e assim sucessivamente. Não é isto que se passa. Na generalidade dos casos, as pessoas alternam diferentes tipos de ciclos pontuais. É possível, muitas têm vários discursos de pessoas que reportam que fizeram o percurso ascendente até serem investigadores auxiliares, depois ficaram sem nada, depois tiveram uma bolsa num projeto, e todas as versões que possamos imaginar destas alternâncias. Portanto, são trajetórias que saltitam entre diferentes tipos de vínculo, não necessariamente de uma forma ascendente. Quanto aos perfis, que era o que me estavas a perguntar, a segunda parte do trabalho não estava sendo, o objetivo não era uma caracterização nem dos atores, nem das práticas que eles têm no campo científico, mas era uma caracterização, parte de uma caracterização dos sentidos que os atores atribuem a essas práticas, tendo em conta as circunstâncias sociais onde se movem, tendo em conta o sistema científico, os seus colegas, etc. E o que se verifica é que, se por um lado todos estes atores, todos eles, independentemente dos anos em que estão na academia, das funções que desempenham, da categoria profissional que têm, se todos eles reproduzem na prática a lógica desta academia que te impõe que tens que produzir muitos artigos rapidamente, indexados na Web of Science, com um fator de impacto X ou Y, o que se verifica também é que a forma como eles olham para as suas práticas e a forma como se projetam no futuro é muito heterogénea. Por um lado, temos indivíduos que reproduzem na totalidade os princípios ou as características daquilo que é a academia neoliberalizada, que é um conceito que não foi definido por mim, mas pelo Stephen Ball, aqui há uns anos atrás, no início do século, entre o final do século XX e o início do século XXI, e que ele definindo, ou conceptualizando, para ser mais correto, a academia neoliberalizada em torno de três dimensões. Por um lado, uma estrutura organizativa que é feita à imagem de uma empresa e que promove não só a concentração do poder em determinadas estruturas e em determinadas pessoas, que promove também, paralelamente, uma precarização dos seus trabalhadores. Por outro lado, práticas científicas instrumentalizadoras do conhecimento, seja para a produção de produtos, de bens, serviços que possam ser vendidos nos mercados, seja através da instrumentalização do conhecimento enquanto ferramenta para a política pública, e, paralelamente, há uma prevalência de uma cultura daquilo que se chama a cultura da performatividade, onde não é o conhecimento que está a ser avaliado, mas os indicadores que estão associados a este conhecimento. Portanto, o conhecimento deixa de valer por si e passa a ser os indicadores que estão associados, quantas situações é que temos, que fator de impacto, etc. Portanto, não interessa aquilo que produzimos, o que interessa é quantas pessoas falam daquilo que nós produzimos. Isto para dizer que existem perfis que reproduzem estas características, não só nas suas práticas diárias, para as quais são empurrados
como estamos todos numa condição, como todos os investigadores e todos os trabalhadores científicos estão numa condição precária, têm que produzir estas coisas, não têm solução, portanto não o fazem só através das suas práticas, mas aderem a estes princípios desta academia neoliberalizada também na forma como se leem a si próprios e aqueles que estão à sua volta. Portanto, apontam quando estão a apontar, quando olham criticamente para a academia, para dizer que a academia não é suficientemente meritocrática. Os princípios da meritocracia, se eu estou na situação em que estou hoje, se eu hoje não sou um trabalhador permanente, é porque há aqui outros mecanismos que não são baseados no mérito daquilo que eu faço, e que são estes que prevalecem. Portanto, este é um conjunto de atores do sistema do setor do ensino superior e da ciência que reproduzem com convicção todos os princípios meritocráticos. Portanto, há um problema, mas o problema são os outros, que nos escolhem de uma forma que não é a mais correta e que não devia ser essa a ser utilizada. Depois existe um segundo grupo de atores que têm uma posição um bocadinho diferente destas, que também reproduzem os princípios desta academia neoliberalizada, mas que olham para o sistema como ele, não culpam outros atores do sistema, mas dizem que sim, mas o sistema tinha aqui alguns problemas, podíamos aumentar a transparência, podíamos diminuir a burocracia, podíamos tornar os processos mais céleres, e se isso funcionasse assim, tudo estaria bem. Portanto, se eu corrigir uma coisa aqui e acolá, estaria tudo bem. Portanto, eles reproduzem da mesma maneira esta academia neoliberalizada, apresentando uma crítica muito suave e com apenas se nós transformarmos aqui e ali qualquer coisa vai ficar tudo bem. Um terceiro grupo que também reproduz estes princípios fala de uma forma e de um princípio parte de uma posição bastante diversa destes dois. Eles sentem-se desiludidos com a academia, com as instituições onde estão a trabalhar, porque não lhes reconhecem o trabalho, mas essa desilusão não vai ser utilizada como um dispositivo de mudança individual ou coletiva do setor onde se trabalha, mas é vivida individualizadamente e traduzida em enunciados como a única coisa que eu vou fazer é conformar-me às regras do campo, produzir o máximo que eu posso, porque é isso que me vai garantir a minha sobrevivência. Eu preciso disto, preciso de um salário ao fim do mês, já estou aqui há muitos anos, não me imagino ir para fora do país, não me imagino fazer outra coisa, eu quero ficar aqui, portanto vou fazer o que me pedem. Se querem que eu produza 50 artigos por ano, é isso que eu vou fazer. Um quarto grupo, os restantes 3 grupos são bastante diferentes destes. O quarto é um grupo geralmente de investigadores mais jovens, com percursos de precarização, com períodos muito curtos de bolsas sucessivas e curtas, com temporalidades muito reduzidas também, e que, criticando a academia e as suas formas em Portugal, o facto de estarem precarizados, o facto de muitos deles não terem acesso ao contrato de trabalho, imaginam que fora de Portugal isto seria muito diferente. E, na verdade, quando nós olhamos, e portanto o que eles projetam para si próprios é um percurso de abandono da academia portuguesa e de encontrar um lugar para fazer investigação, para desenvolver algo similar ao que desenvolvem cá, mas noutro país onde supostamente teriam melhores condições laborais. Mas, na verdade, o que a literatura nos indica é que fora de Portugal a precarização nas atividades de investigação é altamente prevalente também, onde existe, e em alguns casos até com outro tipo de características ainda mais graves do que em Portugal, porque, por exemplo, ao nível das atividades de investigação, maioritariamente é uma precarização. O que nós temos é trabalhos a tempo inteiro, e no norte da Europa, do Reino Unido, etc., existe muito trabalho a tempo parcial, portanto, a par, não só os contratos são precários, como são a tempo parcial, portanto, há um agravar das condições, das más condições laborais, mas onde existem mais oportunidades é fora da academia. Portanto, as condições a ideia destas pessoas é que vão abandonar a academia, que vão para outro país e que vão encontrar na universidade X muito melhores condições, se calhar poderão ter melhores condições para desenvolver o trabalho académico, mas em termos de contratualização as condições são bastante similares. Um quarto grupo
é bastante interessante porque são os que de uma forma mais clara identificam todos os problemas que eu estava a falar quando falava da neoliberalização da academia, falam da estrutura burocrática das organizações, falam desta ideia de ciência que tem que produzir com sem sentido, já não é o conhecimento que está em causa, mas os números associados a este conhecimento, e dizem que não têm forças para lutar contra isto e, portanto, o que vão fazer é acabar o contrato e abandonar e encontrar um trabalho noutro setor. O último grupo, por oposição a este, identifica estas incongruências, mas utiliza a precariedade como um dispositivo de organização, associa-se discursivamente às narrativas dos sindicatos e das associações, quando dizem que a luta continua, juntos vencemos, bolsas de investigação não, e temos todas estas frases ao longo dos discursos que se encontram no texto. E, portanto, estes são aqueles que não só identificam as raízes estruturais da precarização na academia, como utilizam a sua condição laboral precária como dispositivo de organização para uma mudança que eles imaginam como só passível de ser feita coletivamente. É engraçado porque estar a ouvir-te, obrigada por toda esta explicação detalhada, e eu estava a ouvir-te, eu já tinha lido e já tinha ouvido no outro dia, mas é engraçado que agora que estás a falar ainda mais me parece interessante, porque isto são mesmo categorias que podem ser aplicadas a muitos setores, não é? Ou à sociedade como um todo, é engraçado. Depois eu acho que também, se calhar muitas pessoas acabam por... Há dias que estão mais numa e há dias que estão mais noutra, não é? E já agora, portanto, agora ia para esta outra faceta deste mundo, para quem nos ouve perceber também, que é o que é que fazem estas pessoas, quem é que são os investigadores em Portugal, os trabalhadores científicos, o que é que eles fazem e como é que isso, de alguma forma, pode relacionar-se com a sociedade em que vivemos. Bem, quem é que eles são? Acho que de alguma forma aquela caracterização sociobiográfica eu fiz, não é? Portanto, é uma franja etária muito ampla, maioritariamente mulheres, metade com dependentes, portanto esta ideia do jovem investigador está completamente ultrapassada, não é isso que estas pessoas sabem. Em termos do que é que elas fazem, elas trabalham em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências exatas, às engenharias, tecnologias, às ciências sociais e às humanidades. Portanto, atravessam as ciências do ambiente, atravessam todas as áreas. Os investigadores, quer dizer, no seu dia-a-dia, se pensarmos nos engenheiros e nas pessoas mais relacionadas às tecnologias, às ciências da vida, evidentemente trabalham no laboratório, portanto, colocam questões que não foram colocadas antes e tentam encontrar respostas para estas questões através do modelo experimental que estas pessoas fazem. No final de encontrarem as respostas para as questões que tinham, têm que ser questões que nunca foram colocadas, de alguma forma que nunca foi colocada, encontrando respostas também elas novas. O que fazem no final é escrever um artigo, submetê-lo à revisão de pares e será publicado. Algumas vezes esse trabalho traduz-se numa aplicação do conhecimento, seja ele em patentes, seja na produção de um qualquer bem ou serviço que seja utilizável na sociedade. Uma política pública também, por exemplo, um conjunto de colegas que trabalham as questões da violência doméstica e da violência de género. Muito daquele trabalho de caracterização do fenómeno da violência de género é depois traduzido em ferramentas que auxiliaram o desenvolvimento das políticas públicas que existem neste momento, ou em mecanismos de intervenção na sociedade. Portanto, nem tudo tem que se traduzir em patentes ou algo assim. Depois, é isto que estas pessoas fazem. Depois, os docentes o que fazem é lecionar, em larga medida, também fazem investigação, os docentes convidados também fazem investigação, estão sujeitos ao mesmo regime de avaliação e, portanto, não há grande solução relativamente a isto. Depois a outra categoria, que são as pessoas com funções técnicas e funções de gestão de ciência, o que fazem é encontrar oportunidades trabalham a vários níveis, encontram oportunidades de financiamento dos projetos de investigação, comunicam-no para a sociedade para a sociedade, de um modo geral, para os meios de comunicação social, etc. Fazem transferência de conhecimento entre a universidade e a indústria, fazem transferência de conhecimento para as comunidades de pertença das universidades, portanto, fazem um conjunto de outras coisas que também são importantes e que fazem, de um modo geral, estas pessoas são elas que estão numa posição charneira entre a universidade e o mundo que está fora da universidade, ao qual a universidade pertence, evidentemente. Tu achas que agora este processo de luta que tem sido desenvolvido
nos últimos anos, achas que pode ser acolhido de uma forma diferente, quer pelos meios de comunicação, quer pela sociedade em geral, pelo facto de, na pandemia, mais particularmente, não é? Isso ter-se percebido que havia quem trabalhasse em laboratórios de Estado e numa série de sítios a pôr o seu conhecimento e as suas capacidades ao serviço de uma emergência, como foi a altura da pandemia. Achas que isso pode ter um contributo neste diálogo e nesta movimentação que é necessária para que uma série de questões ganhem visibilidade e haja políticas para resolver os problemas das pessoas? Acho que sim, acho que de algo, na minha opinião, houve uma grande visibilização do trabalho dos cientistas com a pandemia, nomeadamente quando desenvolveram, quando um conjunto muito alargado de pessoas nas ciências da saúde se desenvolveu os kits para a detecção do SARS-CoV-2, quando se manteve nos laboratórios, parou os seus projetos de investigação para ficar nos laboratórios a fazer testagem para toda a população, e com um conjunto de outras coisas. Portanto, e esse trabalho, isso teve visibilidade, todos os dias estavam vários a falar nas televisões e, portanto, acho que isso tornou visível que a ciência, mesmo que as pessoas que estão dedicadas a tarefas mais fundamentais, que depois, quando, num caso de emergência, também se mostraram capazes de fazer outro tipo de coisas e de desenvolver outro tipo de coisas que têm um impacto direto na sociedade e que tiveram uma influência direta também na vida das próprias pessoas. E, portanto, acho que essa visibilização aumenta o reconhecimento social da ciência. Mas não basta o reconhecimento social da ciência, é preciso que os poderes políticos tenham vontade, que desenhem uma estratégia para que a ciência se deixe de fazer desta forma precarizada como tem sido até agora. Isto é um problema porquê? Porque como o facto dos investigadores, dos gestores de ciência, também dos docentes, não terem um contrato de trabalho permanente, implica que tenham que estar permanentemente a candidatar-se a um novo contrato, ou um novo projeto, ou uma nova bolsa. O que é que isto faz? O tempo de preparação de qualquer concurso, vou dizer que demora sempre cerca de um mês. Há pessoas a que demorará mais, há pessoas a que demorará menos, mas de um modo geral, pelo menos um mês para preparar um concurso destes demora. Isto é um mês que nós não estamos a trabalhar diretamente no projeto que deveríamos estar, que não estamos a produzir, estamos a organizar ideias, a pensar no que é que vamos fazer a seguir, é claro que sim, mas não estamos a produzir aquilo que devíamos estar a produzir. Isto implica também que tínhamos sempre que ter os nossos indicadores maximizados, porque se eu me vou candidatar a um concurso, eu quero estar na melhor posição possível e para isso preciso ter mais artigos, mais conferências, ir mais vezes à televisão, etc. Todas essas coisas contam de alguma forma para a avaliação dos investigadores. Isto faz com que não seja possível desenvolver um conhecimento, e é isto que as pessoas dizem e que está traduzido no livro também, desenvolver um conhecimento a longo prazo. E os projetos mais inovadores que podem transformar de alguma maneira aquilo que se sabe acerca de qualquer assunto, precisam de tempo, precisam de calma, precisam de recursos financeiros também. E sem esse tempo não é preciso fazê-lo, como as pessoas estão sempre nesta pressa, nesta corrida constante à procura do próximo contrato a prazo, essa investigação fica adiada, protelada para um tempo onde a possam desenvolver. E esse é um problema enorme. E isso resolve-se não só com uma visibilização, não só com o reconhecimento social do trabalho dos investigadores, mas também com vontade política. E é isso que neste momento ainda falta. A propósito de vontade política, portanto, eu tinha aqui duas coisas para também desenvolveres um pouco daquilo que são os resultados do teu trabalho, que é o que é que aqui parece ser questões de opção política ou de incapacidade política, de gestão política, e o que é que também aqui cabe a esta relação entre os trabalhadores e a sua tutela, o governo, o Ministério do Ensino Superior da Ciência, mas o governo no seu todo, e os trabalhadores e as instituições. Portanto, há aqui esta tríade, não é? Que também tem influência nas dificuldades e nas soluções ou na falta de soluções. E, portanto, se pudesses falar um bocadinho sobre isto, eventualmente aqui destes últimos anos, e como é que também o Decreto-Lei 57 também alterou esta conjuntura, e como é que isto também se pode associar a um período
que tinha as suas características políticas, não é? Aqueles anos em que tínhamos um governo minoritário. O que é que dizes deste cocktail todo? Bem, esse governo minoritário possibilitou que fosse aprovado um decreto-lei e uma lei que permitiram não acabar com as bolsas de pós-doutoramento, que elas continuam a existir, mas em transformar um grande número de bolsas de pós-doutoramento em contratos de trabalho. Isso permitiu dar um conjunto de direitos laborais que estas pessoas não tinham, nomeadamente subsídio de férias, subsídio de Natal, acesso a um subsídio de desemprego. Quer dizer, imaginem o que é viver uma vida inteira com o peso de o meu contrato vai acabar daqui a um mês e eu não tenho subsídio de desemprego, não tenho acesso a nada. Portanto, é preciso algum respaldo familiar para aplacar estes períodos sem rendimentos, e isso era um grande problema que continua a existir para as pessoas que estão com bolsas e com vínculos pontuais, mas não para aqueles que estão contratados. E, portanto, houve uma melhoria clara das condições laborais de um conjunto alargado de pessoas, e que foi possível face à conjuntura política. O que se verifica neste momento é que, se durante a legislação é de 2016-2017, os contratos foram realizados, a maioria em 2018-2019, depois continuaram a ser a menores nos anos subsequentes, o que acontece é que os contratos estão a terminar agora. Portanto, eram contratos, não todos, mas uma parte grande de 6 anos. O que a lei dizia era que, ao fim, para os contratados em instituições públicas, e apenas 1/3 de todos os contratados ao abrigo destes programas estão em instituições públicas, os restantes estão em instituições públicas de direito fundacional, como a Universidade Nova, ou instituições privadas sem fins lucrativos. Muitas delas pertencem exclusiva de universidades públicas, como o ISTV, o Instituto de Investigação do Instituto Superior Técnico, e outras. Mas o que acontece é que para aquele 1/3 de pessoas que está contratado por instituições públicas, a lei diz que ao fim de 5 anos e meio deveria ser aberto um concurso público para o exercício das funções daquela pessoa, não para aquela pessoa, mas para o exercício das funções destas pessoas. O que acontece é que as instituições dizem que não têm recursos para contratar estas pessoas e, umas vezes de uma forma mais visível, outras vezes de uma forma menos visível, vão dando a entender que não vão renovar o concurso o contrato ao fim, não vão para o 6º ano, para não terem depois o encargo de ter de abrir o concurso ao fim de 5 anos e meio. É evidente que as instituições estão subfinanciadas, não há qualquer dúvida sobre isso. Os dinheiros públicos não chegam para cobrir os salários dos docentes e funcionários e, portanto, há todo um problema, toda a fórmula de financiamento do ensino superior tem que ser repensada, ela está a ser repensada, a ministra tem dito isto nos últimos tempos, e nessa fórmula também deveria ser incluída a investigação, que não está incluída a investigação. A investigação é feita com dinheiros competitivos, o que significa que, se os investigadores tiverem dinheiro para pagar o seu salário, para pagar a investigação que existe, ela desenvolve. Se não tiverem, simplesmente não se desenvolve. As instituições, o que estão a fazer, de caráter fundacional, as IPSFLs, não têm, à partida, julgam não ter nenhum problema, porque ao fim de 6 anos o contrato termina e, portanto, termina o seu vínculo com aquelas pessoas. E, portanto, acaba o contrato, acaba o vínculo, não há problema nenhum para elas. Para as pessoas continua o problema de terem que encontrar um outro trabalho para desenvolver, um outro financiamento para desenvolver o seu trabalho e subsistirem. No caso das públicas, as instituições estão a dizer que não vão abrir o concurso. Isto é uma desresponsabilização, tanto num caso como no outro, é uma desresponsabilização das instituições pelas pessoas que trabalham nela, pelos seus trabalhadores, e é um bocado inconcebível como estas instituições que tiveram estas pessoas com dinheiros públicos durante não só 6 anos, estes 6 anos agora, como o período anterior, porque a generalidade destas pessoas já estavam nas instituições, portanto, vamos dizer que estão há uma década nestas instituições e que agora dizem que não é do interesse estratégico delas continuar com estas pessoas. Isto parece um argumento um pouco difícil de sustentar, mas parece que é este que as instituições de ensino superior têm trazido a público. Vamos ver agora, os próximos tempos serão bastante elucidativos a este respeito. A ministra não deu indicação nenhuma, pelo menos, ou o Ministério, pelo menos que eu conheço, e poderei não estar a par, a respeito da lei. Toda a discussão tem sido desviada
para a criação de um mecanismo de seu nome FCT Tenure que permitiria a integração, de acordo com determinadas características, com financiamentos parciais, de algumas destas pessoas. Mas a lei e a aplicação da mesma parece afastada dos seus discursos, o que é um pouco estranho. Para voltar um bocadinho, quer dizer, isto está tudo relacionado, não é? Para voltar um bocadinho àquilo que tu conseguiste também estudar antes, fora os inquéritos, mas o trabalho também que fizeste de alguma literatura sobre este assunto, o que é que, no trabalho que tu fizeste, a tua investigação, te ajuda a explicar isto? Porque é que as instituições não queriam ter mais dinheiro público para contratar investigadores? Portanto, qual é que é a resposta do ponto de vista daquilo que está em causa aqui também para o funcionamento das instituições a propósito disto? A partir dos testemunhos que foram recolhidos neste trabalho, há duas grandes questões. Uma é o subfinanciamento das instituições, de que eu já falei, e outra é uma questão de poder, de acesso ao poder dentro das próprias instituições. Neste momento, as decisões, as universidades e as instituições de ciência, de um modo geral, são instituições altamente hierarquizadas, onde o poder está concentrado num conjunto de docentes gestores que estão nas posições-chave, nos conselhos de faculdade, nas direções e nos outros órgãos que lhes permitem decidir um conjunto de coisas, nomeadamente os concursos, as agendas pedagógicas, mas também a agenda científica das instituições. A entrada de um número tão grande de investigadores nas instituições, financiados externamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, veio causar um desequilíbrio muito grande de forças dentro das instituições. O que é que elas fizeram? Tentaram ao máximo manter estas pessoas fora, por algumas até do próprio processo eleitoral. As IPSFAs fizeram isto, por exemplo, no técnico impediram os investigadores de votar, até de participar. Inicialmente tiveram outra posição, depois a posição foi esta de votar para os órgãos de decisão, e noutras podem votar, mas não podem ser eleitos para os órgãos de decisão. A partir do momento em que estas pessoas passam a ter um contrato permanente, estas pessoas são os mesmos, independentemente se as instituições serem públicas, privadas, em todas as suas formulações, estas pessoas passam a poder aceder também a estes órgãos, passam a poder influir nos processos de tomada de decisão, nas agendas, etc. E, portanto, é isso também que está em causa, e é isso que as pessoas e que os vários trabalhadores científicos entrevistados também referem nas suas falas. E então, porque este título? Nós somos os rankings. Isto tem a ver com a consciência destas pessoas, tem a ver com qual é que é a narrativa de luta destas pessoas. Explica-nos um bocadinho este título. Nós somos os rankings. Bem, então, o título, na verdade, é uma apropriação de uma frase que vem das lutas que ocorreram na altura do desenvolvimento da deslegislação do Decreto-Lei 57 e da Lei 57, e que foi um momento um bocadinho, que replica um bocadinho o que se passa agora é o final dos contratos, na altura era o final de um grande número de bolsas de pós-doutoramento, e portanto era importante, e as pessoas sentiam que era a única oportunidade que teriam para poder continuar a fazer ciência. E, portanto, houve um conjunto de movimentos, e um destes movimentos foi constituído, a Rede de Investigadores contra a Precariedade, tinha umas faixas, umas pancartas onde diziam em inglês "We are the rankings". E aquilo na altura a mim causava-me um certo espanto, porque de alguma forma, e é esse espanto, o título está entre aspas, nós somos os rankings entre aspas, e depois o subtítulo já não tem aspas, é Precariedade, Reflexividade e Ação Social na Academia Neoliberalizada. E isto remete para a forma como os atores, como estas pessoas se viam a si próprios nas universidades, por um lado, enquanto plenamente integrados nestas redes internacionais de conhecimento, e por isso é que diziam a frase em inglês e não em português, "We are the rankings", não é? Nós somos os rankings, mostrando, visibilizando que o produto do seu trabalho, que os produtos do seu trabalho não são só os artigos, mas o facto das universidades se poderem mostrar para fora e de encontrar mais alunos, mais investigadores, mais docentes, porque estão bem classificados nestes rankings internacionais. E, portanto, era isso que eles estavam a dizer, nós somos os rankings, somos nós que produzimos os indicadores que depois as universidades
mostram publicamente, mas ao mesmo tempo uma certa revolta com, apesar de sermos nós que fazemos isto, não nos reconhecem, não querem que nós estejamos dentro da instituição. Enquanto houver uma fundação, algo externo que nos pague, tudo bem, mas para nos integrarem permanentemente é que não. Portanto, esta frase vem daí, vem desta inspiração do movimento, neste caso era de investigadores precarizados. E eu acho que ao longo do trabalho, esta frase, na verdade, traduz muito bem a forma como a grande generalidade dos investigadores e dos gestores e dos trabalhadores científicos precarizados, de um modo geral, se vê, se olha para si e para as suas instituições. Na verdade, a generalidade destas pessoas reproduz, através não só das suas práticas, mas também através dos seus discursos, as lógicas performativas da academia neoliberalizada. Nós deixámos de ser o conhecimento que produzimos, era esse o objetivo, não era? Produzimos conhecimento de qualidade, que pudesse um dia, eventualmente, ter alguma utilidade, ou que tivesse uma utilidade mais aplicada num período mais de temporal curto, mas era esse o objetivo, era formar pessoas, contribuir para o ensino, etc. Contribuir para uma reflexão crítica, para uma cultura humanística, para a cidadania. Era este o grande objetivo da academia, do ensino superior e da ciência, não era produzir rankings. Mas de alguma forma estas pessoas reproduzem esta ideia ao dizer que, de diferentes formas, e há todo o tipo de discursos ao longo do texto, de alguma maneira elas leem-se e veem-se e situam-se no campo de uma forma que reproduz as lógicas que acabam por colocá-las na posição estrutural em questão, que é uma posição estrutural em que estão incluídos nos processos produtivos, mas não podem decidir, em que estão numa posição frágil. E, portanto, aqui o grande desafio é que estas pessoas percebam que são só mais numa fábrica e, portanto, que se inscrevam em lutas mais amplas da sociedade, não é? E agora passava aqui para a última pergunta, que é mais pessoal, que é: como é que investigas um domínio em que tu estás implicada e muitas vezes, provavelmente, olhando para aquelas respostas naqueles inquéritos e reconhecendo muito do que tem sido o teu percurso também de investigação? Como é que eu faço? É muito difícil, quer dizer, eu acho que pelo menos para mim, é bastante complicado, porque eu revejo-me em muitas das coisas, a todo momento estou a confrontar-me com experiências parecidas com as minhas ou parecidas com as pessoas que eu conheço, e portanto é um jogo constante de aproximação e distanciamento ao longo de toda a análise. É claro que quando nós fazemos um projeto científico, partimos de determinados quadros teóricos, escolhemos determinadas técnicas para que possibilitem melhor responder às questões que nos propomos a responder, e que todas estas escolhas condicionam as respostas que nós vamos fazer. Portanto, a ciência, sendo a análise colocada da forma e pretendendo ser o mais objetiva possível, é evidente que a ciência é uma construção social. E, portanto, é isso, portanto, é feita de escolhas. O meu posicionamento do campo influi na forma como eu olho para o campo. E eu acho que digo isso de uma forma bastante aberta logo no início, no prefácio. E, portanto, é isso, o meu posicionamento no campo influi na forma como eu olho. Não vou dizer que não influi, mas acho que enriquece de alguma forma também esse olhar, porque permite-me mais facilmente, com este esforço reflexivo de aproximação e de afastamento, compreender-me de uma forma mais próxima os sentidos que as pessoas atribuem às suas próprias experiências, permite-me situar as experiências num contexto um pouco mais amplo, de uma forma também mais informada, porque eu própria experienciei, porque eu própria passei por um conjunto destas, porque conheço a legislação, porque estou ao abrigo dela, enfim. Portanto, também permite um conhecimento mais próximo, que é vantajoso em termos de análise. Agora exige um esforço enorme de afastamento,
dos casos, perceber que eu não sou aquelas pessoas, eu sou a pessoa que está a tentar analisar. E eu tento fazer isso. Se é conseguido ou se é sempre conseguido, não sei, acho que não vai ser nunca sempre conseguido, mas é um esforço contínuo que eu acho que todos os investigadores fazem, não é? Nós temos que nos afastar também dos nossos objetos, porque acabamos por estabelecer uma relação próxima com esses objetos de estudo. Eu acho que isso faz parte do exercício da reflexividade, não é só característica de quem faz parte do próprio campo, mas de toda a investigação científica, e é esse exercício que precisamos de fazer para que o trabalho possa ser válido e que possa contribuir não só para, neste caso em particular, para aumentar para o conhecimento, para uma construção coletiva do conhecimento, que é isso que se pretende, mas neste caso em particular, eventualmente para conhecer melhor um contexto e contribuir para transformar, e contribuir para que as pessoas... O título é uma provocação, claramente, está bem? Só para deixar a coisa clara. E funciona, que é a parte engraçada, é que funciona, as pessoas sentem-se provocadas. E, portanto, acho que o título, fruto das reações que tenho tido, acho que o título é adequado, é completamente adequado ao campo e à forma como as pessoas se leem nesse campo. Muito obrigada, Ana. E agora esperemos que haja algum investigador que consiga fazer com que este livro chegue à casa de todos os investigadores para todos poderem ler e perceber a análise que se faz deste setor. Muito obrigada. The youth is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Avante poi, patrioti, camaradi.